esse jogo que você, com muitos desfalques, ainda assim conseguiu fazer um enfrentamento direto, fora de casa, contra o Grêmio, que também está numa situação parecida com o Corinthians, né? Sai o Corinthians hoje com uma sensação de copo meio cheio? Não, eu acho que não. Eu acho que foi um resultado importante, sim, até porque a primeira semana depois de 40 dias no clube, que nós pudemos fazer um trabalho um pouco mais contínuo, mesmo com a falta aí de muitos nomes, né, já que foram praticamente 8 desfalques, se contarmos aí Ranieri e... Quem? Gustavo, né, retornando, Yuri, né? Então, um número considerável de jogadores que não puderam participar. Nós já havíamos também feito um planejamento em relação àqueles que jogassem nessa data FIFA, principalmente a segunda partida. E isso tudo era uma previsão em razão daquilo que poderia acontecer, né? Nos jogos das suas seleções. Eu fico satisfeito em ter visto o desenvolvimento e o desempenho dessa equipe, muita dedicação, tivemos uma semana importante de trabalho. Eu espero que voltemos com todos os jogadores em condições, até porque ainda nós não tivemos essa possibilidade dentro do Corinthians de termos todo o grupo nas nossas mãos, sempre 2 ou 3 jogadores aí afastados por um problema ou outro, mas agora, graças a Deus, retornando em condições de podermos, se Deus quiser, melhorarmos aí a nossa condição nesse período que eu espero possamos aproveitar da melhor forma. Pois é, Dorival, boa noite, aqui também do lado. Você falou em trabalho e você falou nos desfalques que você teve, né? Significa que aos poucos o grupo vai entendendo o trabalho, mesmo que mudem as peças, o time consegue ter uma maneira, um jeito, uma cara. Você vê uma evolução, até pelo tempo agora que você teve de trabalho mais forte com os jogadores, uma evolução nesse sentido? Olha, nós procuramos dar atenção a todos os jogadores. Todos são treinados da mesma forma. Interessante assim, tivemos um jogo onde vínhamos tendo sempre uma superioridade por dentro. O Mano percebeu isso naquela parada, né, dentro da partida. Fizeram uma alteração para uma linha de 5, que já haviam usado também contra o Bahia. Interessante isso. Nós estávamos também prevendo essa possibilidade, tanto é que o nosso gol sai justamente nessa condição, onde, numa jogada pelo lado do campo, nós tivemos a frente da área um pouco desguarnecida e pudemos aproveitar esse momento. Eu acho que a equipe vem começando a buscar aí uma identidade. Ainda é muito cedo, é o que eu falo, foi a primeira semana apenas de treinamentos. Ao longo aí desse período todo, nós fizemos 10 jogos praticamente em 30 dias, 2 dias e meio nós estávamos em campo novamente. Então, e graças a Deus estamos saindo desse período sem nenhuma lesão, já recuperando os jogadores, principalmente o Garro, que ficou um longo tempo aí, um processo bem demorado, retornando agora, fazendo os primeiros 90 minutos aí. E eu espero que estejamos ainda mais fortes para a reabertura da competição e possamos aproveitar da melhor forma possível esse tempo. Dorival, eu queria saber de você, o que você espera agora, quais talvez os pontos mais importantes que você aguarda nessa parada do Mundial, tanto em termos extra-campo, talvez um pouco mais de paz, né, na política do clube, quanto dentro de campo, e no mercado da bola há uma expectativa pela chegada de reforços. Você entende se essa é uma necessidade para a evolução do seu trabalho no segundo semestre? Obrigado. Eu acho que é importante sim, né, que possamos ter uma estabilidade internamente, ainda que dentro do centro de treinamento, graças a Deus, nós temos paz para podermos trabalhar, e isso daí muito em razão do respeito que está existindo em todas as partes e da própria postura do Fabinho em relação a essa área, que é uma área delicada, política do clube, que nós temos que respeitar e entender, mas acima de tudo que todos também entendam a necessidade de estarmos ali um pouco mais apartados, né, de todo esse problema.
Eu acho que nós estaremos sempre atentos ao mercado. Eu acho que, como toda a equipe, nós sempre estaremos. Não fico aqui a todo momento e nem é meu perfil de fazer isso, apenas internamente converso aquilo que sentimos como necessidade da equipe, como prioridades, para que, de repente, possamos, se Deus quiser, no momento certo, adequado, dentro das condições do Corinthians, temos aí mais alguns companheiros que possam vir para nos ajudar dentro desse processo todo. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Você, eu quero até voltar ao jogo, porque teve uma situação que foi já pré-combinada antes em relação ao Martínez, o Carrillo e também o Memphis. Se tivessem atuado mais de 60 minutos na terça-feira pelas suas seleções, eles estariam de fora da partida de hoje. Diante do que o jogo te apresentou, essas 3 ausências, elas não foram um tanto uma decisão precipitada por parte do Corinthians para que hoje pudesse, daqui a pouco, buscar um melhor resultado aqui em Porto Alegre? Olha, primeiro que não há uma certeza em relação à presença de determinados jogadores em campo, tanto para Grêmio quanto para Corinthians. Poderiam acontecer situações que favorecessem ou não. Nós não temos nunca uma certeza absoluta. Segundo, eu acho que nós temos que respeitar aí pelo profissionalismo dos profissionais que estão dentro dos clubes, o respeito a tudo aquilo que seja passado em relação à fisiologia, ao departamento médico e físico. Nós temos que trabalharmos, como sempre trabalhamos dessa maneira, com todos os recursos envolvidos nas tomadas de decisões. Tudo foi planejado e programado. Acontecendo dessa maneira, nós respeitamos as individualidades de cada um, não colocamos ninguém em risco. Eu sei que um jogador como Vidiaçante, em algumas oportunidades já fez esse tipo de situação. É característico dele, é o perfil dele, é uma situação elogiável e reconhecida, e acima de tudo tem que ser valorizada, mas poucos jogadores possuem esse tipo, esse perfil, até porque a grande maioria leva um tempo um pouco maior para uma recuperação. Então, para que evitássemos toda e qualquer situação, nós tomamos uma decisão antecipada e eu acredito que tenha sido correta. Preparamos uma equipe que poderia ter feito, como fez aí, um grande jogo, um jogo muito disputado, 2 equipes que vivem praticamente um mesmo momento dentro da competição. Temos consciência que precisamos melhorar, estamos trabalhando para isso, mas eu fico muito feliz pela primeira semana de trabalho, a resposta que foi dada foi muito importante. Anterior, o Corinthians vive um momento conturbado fora das 4 linhas. Isso acaba refletindo para dentro de campo, acaba atrapalhando de alguma forma os jogadores e a sua comissão. E como contornar esse momento agora na parada para o Mundial de Clubes? Como contornar esse momento? Não trabalhar apenas técnica e tática, mas principalmente anímica para voltar e dar alegria ao seu torcedor. Obrigado. Bom, eu acho que assim, as coisas acontecendo dentro de uma normalidade em todos os clubes já é uma situação difícil, em se falando de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, competições sul-americanas de um modo geral. É óbvio que todos nós queremos que apaziguemos a situação, que possamos viver com tranquilidade dentro do clube. Entendemos que exista um lado político em todos os sentidos, em todos os clubes isso acontece da mesma forma, né? Natural que estamos passando por um processo delicado, mas entendemos que encontrarão uma solução. O mais importante de tudo isso é que dentro do seu treinamento nada tem acontecido. Gera uma instabilidade? Talvez sim, gere, eu reconheço, mas nós estamos fazendo de tudo e o trabalho diário é nesse sentido de tentarmos proteger ao máximo a equipe, nos preocuparmos apenas com o dia a dia do clube, internamente, com a parte técnica, nada além disso. E é tudo que nós queremos que aconteça e que possamos passarmos aí por esse processo e saiamos aí um pouco mais fortes do que de repente lá atrás, no início de todo o acontecido. Boa noite, Dorival, Leonardo Rodrigues da Central do Timão.
Eu queria que você comentasse sobre a base, né? Especificamente o Kaique voltou a entrar hoje, o Dieguinho também. Como que está sendo essa adaptação desses jogadores com o elenco profissional, a semana de treino, enfim? Obrigado. Olha, eu acho que a equipe profissional ela precisa disso. Ela precisa ter uma integração um pouco maior, que nós possamos receber esses garotos, dando sequência a toda a preparação que foi feita nas categorias de base dos clubes, de um modo geral, em especial do nosso clube, valorizando, oportunizando, desde que eles nos mostrem condições de poderem ali estar. Eu acho que esse, desculpem, é o trabalho correto, é o trabalho que encontra resultados, e eu sempre gostei muito de usar os garotos da base, porque eu acho que já vem com uma identificação muito grande com o clube, com a camisa, e isso é um fator importante. Esses garotos sentem realmente um pouco mais. E eu espero que cada um aí ocupe o seu espaço dentro das suas condições, capacidade, e que continuem nos mostrando coisas boas. Dorival, boa noite. Isaac Rodrigues, da Rádio Colisão. Eu gostaria de falar sobre o capitão Maicon. Gostaria que você explicasse para o torcedor o que ele entrega taticamente para ele ser praticamente um titular absoluto sobre o seu comando desde que chegou no Corinthians. Obrigado. Olha, eu acho que o Maicon, ele está vindo de uma lesão. Eu sei que talvez ele ainda não esteja nas suas melhores condições, mas é um jogador que, pelo menos a grande maioria dos treinadores que eu vi passarem pelo clube, sempre o tiveram aí como um jogador muito bem aproveitado. Eu acho que não pode ser diferente. Eu acredito muito no atleta, eu vejo qualidades nele, espero que ele continue esse processo. Ele ainda pode evoluir, pode melhorar, ele sabe disso, nós estamos trabalhando para isso. Ele fez uma semana muito boa de trabalho, interessante como foi aproveitar a semana. Eu acho que nós ainda, com um pouco de paciência, vamos ter aí um jogador rapidamente recuperável e em condições de poder nos ajudar muito dentro das competições. Dorival, Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Até trazendo o gancho da pergunta do colega sobre a questão política do clube. Após o jogo contra o Vitória, o Garro e o Mateuzinho exaltaram muito o trabalho do Fabinho Soldado, de blindagem dentro do CT Dr. Joaquim Grava e colocando a principal liderança no departamento de futebol do clube. Vou pegar o exemplo do Danilo, que deu uma declaração recentemente, que foi seu capitão na seleção brasileira, dizendo que a CBF estava uma bagunça politicamente dizendo, e afetou até o seu trabalho dentro da seleção. Então, acho que essa crise política que o Corinthians vive, né, na tua visão, pode impactar dentro do campo se não houver uma neutralidade em relação a esse aspecto? Obrigado. É difícil a gente fazer uma avaliação não conhecendo detalhes de tudo que esteja acontecendo. Eu procuro não me envolver politicamente, vivi isso daí sim, há pouco tempo dentro da própria CBF, mas eu procuro não estar dentro de um problema desse tipo, porque não compete a nós que temos o dia a dia do clube nas mãos. A nossa preocupação tem que ser exclusivamente em prepararmos a melhor equipe possível, em buscarmos as correções necessárias, em estudarmos as melhores situações para o clube, a melhor logística, tudo aquilo que possamos encontrar de melhor, as melhores opções, buscarmos a valorização das categorias de base. Eu acho que esse é o verdadeiro trabalho nosso. E o Fabinho nos dá assim, uma consistência muito grande nesse sentido. Não tivemos problema nenhum até esse momento. O centro de treinamento está sendo respeitado tanto por um quanto pelo outro lado do clube, e é natural que gere uma instabilidade, sim. Eu acho que ninguém pode fugir a uma situação como essa. É clara, uma instabilidade ela gera. Porém, eu acho que nós estamos com o esforço de todos ali, e a colaboração e o entendimento dos jogadores, procurando absorver da melhor forma possível. As ausências, a escolha para a equipe de hoje titular e a titularidade depois de uma sequência com o Igor Coronel. Eu queria falar sobre o seu um pouco mais sobre
Foi uma opção minha, apenas isso, em razão dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo. Igor também fez uma boa semana, poderia sim ter entrado, mas de repente eu tinha necessidade e tentei até os últimos minutos aí, abrindo um pouco mais a equipe no final da partida, buscarmos um resultado com os dois garotos pelo lado. Foi apenas uma opção. De um modo geral, assim, todos os jogadores que aqui estão no momento estão trabalhando e lutando por um espaço. É natural que de repente mereçam, mas nem sempre se oportunize pelas necessidades de uma partida. Dorival, Vitor Scaroli do Portal Meu Timão, boa noite. Queria que você falasse sobre o Breno Bidon, né? Que fez um golaço hoje. Quando você chegou no Corinthians, eu lembro que você destacou muito ali o posicionamento dele, falando até dele de repente ser um meia, jogar mais avançado. Hoje ele jogou ao lado do Garro e eu particularmente acho que o Garro potencializa bastante o jogo dele. Queria que você falasse um pouco sobre o jogador que ainda não se firmou de fato no profissional do Corinthians aí. Obrigado. Eu acho que ele vem numa evolução e é natural isso. Ninguém tem assim, não é que nem plugar e acender uma luz. Isso aí acontece com naturalidade. Eu sempre acreditei que um jogador ele leve entre 80 e 120 jogos para se estabilizar dentro de um clube. Naturalmente que acontecem com alguns profissionais as coisas muito mais rápidas, não precisam de um número como esse, mas a grande maioria dos jogadores levam nesse processo entre 80 e 120 jogos. Eu acho que o Bidon não tem, talvez não tenha a metade desses jogos, não sei, é apenas uma suposição, mas ele vem evoluindo, é um garoto que tem muitas qualidades, muito diferente das colocações que eu ouvi aqui, que era um volante de formação, não vejo característica nenhuma nele, a não ser numa necessidade, jogando como um volante, sim. Mas ele tem tudo para poder ser um homem de dentro, que aproxime dos meias e atacantes, um pouco mais avançado. É um jogador que pode evoluir, pode crescer, como vem acontecendo. Fez um belo gol. Jogou as partidas pela seleção, menos a última partida, então ele veio recuperado da seleção. E essa troca de informações entre a nossa comissão, chefiada pelo Fabinho, e a comissão da seleção brasileira com o Ramon, também tem sido muito importante para que nós possamos servir e ao mesmo tempo também temos o jogador recuperado no momento de uma necessidade. Fizemos um esforço grande para que ele pudesse estar aqui e graças a Deus nos ajudou aí com um belo gol. Dorival, só para fechar rapidamente, queria só que você comentasse o encontro com o Filipão, descontraídamente, antes da partida, se abraçaram. Como é que foi esse encontro? O que vocês conversaram por ali? De um modo geral, assim, futebol, só falando sobre futebol. Filipão foi meu treinador, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Além de treinador, tivemos aí confrontos, né? N confrontos. E hoje, vendo ele numa situação um pouco diferente, né? Sendo um suporte, né? Para a comissão técnica, hoje comandada pelo Mano, aí eu tenho certeza que farão uma dupla muito forte aí para esse momento de recuperação da equipe e da estabilização de um grande clube como o Grêmio.